Oi pessoas, aqui é Paula de Balzac. Já tem bastante tempo que eu tô para fazer uma resenha, ou pelo menos uma indicação de um livro, que é esse daqui, que é para pessoas que têm interesse em saber mais sobre a projeção astral, sobre espiritualidade. Diz aqui é do Moisés, tá? Do Moisés Exágue. Vocês podem encontrar ele aqui no YouTube. Tem bastante conteúdo dele. Para comprar o livro, eu creio que só deve encontrar no Centro de Estudos da Consciência, que o site é centrodeestudos.org. Tem também eles no Instagram. Inclusive tem umas lives muito boas, principalmente as terças-feiras, é quando eu costumo entrar nas lives deles. Tem sempre temas assim incríveis, tem aquela coisa, aquela paz, aquela tranquilidade. Eu gosto muito das meninas do SEC, porque elas explicam assim com muita minúcia, com muito detalhe, com muita serenidade, todas as coisas. Aí eu vou ler aqui a contracapa, uma parte da contracapa. Este livro retrata os vários aspectos que compõem a espiritualidade e que geralmente não são abordados em outras literaturas. Acima de tudo, sua finalidade é abrir a mente daqueles que buscam entender a vida de forma evolutiva por meio do conhecimento e do esclarecimento. Questionar verdades absolutas inverificáveis é o primeiro passo para tornar-se dono da própria vida. A proposta também é fazer com que as pessoas despertem para o seu potencial, que precisa ser desenvolvido, bem trabalhado e utilizado de forma eficiente. Por meio do esforço pessoal, cada um pode tomar a firme decisão de evoluir, ver a vida mais positivamente e tornar-se uma ferramenta produtiva para o mundo espiritual. A projeção astral lúcida proporciona uma visão totalmente diferenciada do mundo. A pessoa pode chegar à condição de consciência contínua, ou seja, aproveitar a noite para estudos, pesquisas e assistência espiritual, potencializando assim a sua evolução. Este trabalho objetivo é inclusive oferecer elementos racionais e lógicos para o leitor, colaborando na desmistificação do ato de projetar-se, o que pode ser realizado por qualquer pessoa que decida ser um projetor lúcido. Bom, esse livro chegou para mim como as coisas que vão chegando em sincronicidade, né? Eu tenho mania de dormir. Mania não, é uma regra para mim. Eu prefiro sempre os últimos minutos do meu dia e os primeiros minutos do meu dia. Eu gosto sempre de dormir com alguma coisa que transmita paz. Então, geralmente eu entro no YouTube e eu coloco assim música de 432 Hz e tal, né, para ter uma frequência, né, legal. Eu gosto muito de ler as notícias pela manhã, já me atualizar as notícias, mas ainda antes disso, para não me sobrecarregar, né, de várias coisas negativas, apesar de eu filtrar muito. Eu não quero ser uma namastelezada, né, que não sabe o que está acontecendo no mundo e tal, até porque eu acredito que o nosso papel aqui, inclusive, o nosso papel evolutivo é aquilo que a gente pode contribuir para melhorar o mundo. Se eu me fecho, namastê, não, eu não vou ver notícias negativas porque eu não quero poluir o meu campo energético, não quero poluir a minha aura, não quero, esmerdear meus chakras, as vórtices dos meus chakras e trazer energias negativas e me ferrar por conta dessas energias negativas, de todas essas notícias ruins. Sim, parte é verdade isso e tal, mas também que adianta eu me fechar nisso tudo para ter energias positivas só para mim, só para as coisas, né, darem certas para mim e eu deixar o mundo se acabar por aí, né? Então, assim, eu ter consciência, eu não posso me envenenar por isso, né? Mas eu ter consciência do mundo que me rodeia, até para eu saber em que ponto eu posso colaborar, né, com este mundo, né, que eu vim para cá, tenho uma missão, cada um de nós tem um papel
aqui, né? E não é só eu ficar dentro do meu cantinho e eu não ter decisão, eu não fazer nada também para melhorar, né? A vida também do coletivo, né? Não contribuir com o coletivo. Então, assim, eu consumo notícias pela manhã, eu filtro muito onde eu vou buscar essas notícias, né, para não ter uma carga exagerada, né, eu gosto de consumir conteúdos de locais que eu vejo que tem uma racionalidade bacana, que tem uma coisa, né, que tem um objetivo bom, né, quando é dada a notícia, né, que é de pessoas com boa índole, essa coisa toda. E só que mesmo assim, mesmo fazendo todo esse filtro, eu não tenho televisão há 2 anos e meio, que eu já não tenho televisão, então eu faço filtro, eu tenho um tempo determinado em que eu consumo essas notícias e aí depois outra parte do dia eu faço outras coisas, eu gasto minha energia com outras coisas. Então eu gosto de manhã eu pegar e começar o dia assim com algo bom para já me preparar também, né, para os desafios, né? A gente não sabe que outras energias, né, com quais outras energias que vamos lidar ao longo do dia. Então eu gosto tanto de noite como de manhã cedo, pelo menos os primeiros 10 minutos do dia, colocar uma coisa bem, numa frequência bem alta, uma frequência de paz, é necessário. E aí, nesta coisa, começaram a me aparecer, o YouTube começou a me sugerir vídeos sobre sonhos lúcidos, ativar a intuição, essas coisas assim. E ao mesmo tempo eu estava prestes para assistir a série que está na Netflix, Por Detrás dos Seus Olhos. Que se antes eu soubesse que tinha a ver com a projeção astral, possivelmente eu até teria assistido bem antes, né? E a respeito dessa série, tem muita coisa que eu digo assim, ok, é isso, e tem muita coisa também que é exagerada, tá? E então, eu sei que várias coisas, várias informações, você abre uma coisa e tá ali falando de projeção e tal, eu tava vindo ao meu encontro, sabe? E eu tinha iniciado uma pesquisa, só que eu vi o quanto não era tão fácil encontrar tanto material, assim, realmente sério, então onde eu pudesse encontrar um ponto de partida, ok, ou então é uma referência, esse daqui é referência sobre projeção astral e eu posso seguir estudando por aqui. Não encontrei isso com tanta facilidade. E aí, como eu digo, né, que há uma sincronicidade, né, do universo trazendo as coisas pra gente. Onde eu fui atender um cliente e a gente nesse papo astral, né, essa coisa assim, de energia, etc. Aí ele vem me falar sobre projeção. A gente começou a conversar sobre projeção e ele falou assim, nossa, eu tenho um livro, eu vou te dar esse livro, parece que você veio aqui para eu te dar esse livro de presente. E esse livro era dele. Ele, não, mas eu tenho outros, porque eu tô sempre dando pros outros esse livro, eu te dou. E aí eu sou muito grata a ele, porque aí eu li esse livro e assim, me abriu a mente para muitas coisas. Quer dizer, eu ainda tô muito longe, assim, sabe, no campo de evolução. Eu tenho, nossa, caraca, tô muito, muito, muito longe, mas assim, foi sabe, tipo assim, uma coisa que me deu bastante caminho, e a partir desse livro, então, aí li o livro, comecei a acompanhar mais, assim, as coisas do SEC, só que assim, quando você entra nesse universo, porque assim, as coisas do SEC, tem também toda uma questão muito racional também, eu não vejo só o espiritual, eu vejo que tem tudo uma questão muito, muito racional, sabe, não é... Porque tem muita coisa que vai para a questão do misticismo e aí misturam muita coisa de um achismo e tal. O SEC é uma instituição que a gente vê que há um trabalho muito sério, sabe, sendo feito ali, há uma dedicação. Eu aconselho também, todas as quartas-feiras eu faço sempre que posso, assim, a não ser quando assim, eu tenho algum compromisso e eu não posso aparecer,
mas tem online também um trabalho muito sério que eles fazem de imposição de mãos, né? Que o reiki, né? Para mim é o reiki, que é você receber energias. Você pode estar, se você for um doador, você pode doar energias também. É um trabalho que eu adoro e é totalmente gratuito. Você entra numa sala, primeiro você vai se energizar um pouco, vai ficar ali meditando e logo de seguida você e aquela turma toda vão para uma outra sala onde basta você ficar ali em meditação durante 10 minutos e você vai estar recebendo energia assim totalmente, de forma totalmente gratuita. Então assim, eles têm um trabalho assim muito bacana assim de palestras, de estudos. E então eu vou apresentar esse livro aqui. O Moisés, ele conta a história dele, né, de uma primeira projeção involuntária que ele teve aos 7 anos de idade e de como aos poucos ele foi tornando essa projeção uma coisa mais lúcida. Então ele tem anotações assim de projeções assim muito de coisas muito antigas, de todas as experiências que ele teve, entendeu? E aí tem aqui, ela é chamada também de projeção astral, de desdobramento, viagem astral, experiência fora do corpo, viagem extracorpórea, viagem extrafísica, viagem espiritual, desdobramento espiritual, etc. Um breve histórico da projeção astral. É um fenômeno antigo, citado pelos egípcios, estudado pelos Rosacruzes, fraternidades brancas, hindus, chineses e cabalistas. Há muitos séculos também aparece em relatos individuais de autores. Apresentada de forma mística, hermética ou religiosa, às vezes envolvida por uma névoa sobrenatural que só mais recentemente, com uma melhor aceitação da espiritualidade em suas várias correntes, começou a ser difundida por pessoas que a experimentaram e, sem medo das opiniões mais fechadas e crucificadas pelo conservadorismo, apresentaram o fenômeno por meio de livros, palestras, cursos, workshops, etc. Então, assim, ele tem toda uma parte nesse livro que ele apresenta a projeção astral, o que é a descoincidência entre o corpo físico e o corpo psicossomático, né, que é o corpo astral, para captar energia, receber informações e realizar tarefas na dimensão chamada espiritual e energética. Aí ele explica que qualquer um pode realizar as projeções de consciência. Aí depois quem pode ter alguma dificuldade, né, para realizar. E aí vem as utilidades da projeção da consciência, que eu acho muito importante. Eu dei essa parte aqui, porque assim, quando você vê o filme, por exemplo, Por Detrás dos Seus Olhos, você começa a ter uma ideia até meio fútil, entendeu? Da projeção. Por que eu vou utilizar isso? Aí a gente vai achar, não, vou utilizar porque eu posso sair do meu corpo, posso ir lá no meu marido, posso, né? Ele tá na casa de fulano de tal, posso saber se tá rolando um trelelê entre eles, entendeu? Cara, isso é coisa de consciências que estão num nível muito baixo, entendeu? Então, assim, porque isso foi o que eu deu muito a entender, né, no livro, no filme, no seriado, Por Detrás dos Seus Olhos, né, que uma pessoa, né, saía do corpo e ia para casa de outra e ficava vendo, por exemplo, um casal ali a ter relações sexuais. Então, assim, é bom esclarecer, né, que esse tipo de coisa não é para isso que as pessoas fazem ou estudam e se aprofundam na projeção. Então vamos lá, utilidades da projeção da consciência. Aprender mais sobre as dimensões da consciência, curar o medo da morte, importante isso, né? Ampliar o universo simbólico, conhecimento, criar sua versão, ou seja, descrição do mundo, conhecer e utilizar a memória integral, que é o registro acásico, visitar localidades físicas, visitar distritos espirituais, crostrais, acessar dimensões espirituais de nível superior e inferior, encontrar-se com pessoas que estão fora do corpo ou que já desencarnaram,
eu tive uma experiência que eu creio que foi de projeção nesse sentido. Encontrar-se com consciências amigas ou amparadoras e conseguir orientação para desempenhar melhor a sua programação existencial. Fazer pesquisas em qualquer parte do planeta e fora dele. Eu queria estar mais evoluída para fazer isso. Realizar assistência tanto no mundo espiritual como no físico. Aniquilar a hipocrisia de todos os tipos, auxiliar no desencarne de outras consciências. Eu acho que isso deve ser um trabalho bem bacana. Libertar a consciência da prisão do corpo humano. Nossa, isso é forte, né? A prisão do corpo humano. Eliminar problemas psicológicos de várias origens. Quem não precisa disso hoje? Isso é mais que fundamental. Preciso muito. Eliminar problemas, realizar a autoaceitação dos processos kármicos, eliminar bloqueios energéticos doentios do corpo físico, rever a programação existencial, é bom a gente rever isso, conhecer seus amparadores espirituais, isso eu peço sempre, sabe, para conhecer tanto os meus mentores quanto os meus amparadores espirituais, reorganizar a vida física, elaborar lutos, que é uma coisa que algumas pessoas elas têm bastante dificuldade, né? Superar os medos, que são os medos de quê? Medo de ver espírito, medo de sair do corpo físico, medo de lugares elevados, da morte, de ser enterrado vivo e medo do desconhecido. Aí depois tem um capítulo que fala sobre a projeção e sobre os sonhos, sobre os veículos de manifestação da consciência. Mas o que eu acho importante falar aqui deste livro? A evolução, como que se dá a evolução da consciência humana, a idade consciencial primitiva ou primária, que é dos 3 chakras mais baixos. E aí tem vários testes aqui, que a gente começa a ler e fala assim, nossa, eu não estou... A gente começa a perceber o quanto está bem menos evoluído do que aquilo que a gente até pode supor que está, né? Aí depois vem um capítulo sobre o comportamento humano e os mecanismos naturais para lidar com os confrontos. Aí que as pessoas, né, tem vários tipos de comportamento. Tem aquela pessoa que é passiva, tem a pessoa que é agressiva, tem aquela pessoa que é passiva e agressiva, e tem o comportamento, né, assertivo também, e ele explica bem bacana isso e quais são os prós e contras desses tipos de comportamento. E depois tem um capítulo que começa a coisa ficar um pouquinho mais técnica, que eu acho que é esse daqui, tipos de projeção de consciência. Aqui a gente já começa a falar mais sobre esses tipos de projeção, depois sobre assédio e sobre obsessão, né? E aí depois eu acho a parte assim, né, que a gente sempre... Aí vem falar de chakras, né, que é muito importante, né? Isso é uma coisa assim, que a gente tem sempre que trabalhar, né, a parte do chakra, e ele fala a origem, e aí depois, aí ele fala, detalha cada um dos chakras e tal, e aí depois começa fala sobre a energia imanente e sobre a energia humana, que é os tipos de energia. Existem 2 tipos de energia, a imanente e a consciencial. A energia imanente pode ser chamada de energia cósmica universal. Prana, energia vital, energia ódica, fluido perispiritual, energia psicotrônica, bioenergia, fluido mesmérico, etc. E a energia consciencial, que é a aura,
o perispírito, a energia psicossomática. Bem, então, depois dele explicar toda essa questão de energia, de geração de energia, de campo energético, aura, de estado vibracional e tudo, ele começa, então, enfim, a chegar na parte, né, que a gente quer, que é quando ele começa a mostrar aqui as técnicas de relaxamento, vários tipos de técnicas de relaxamento. Então a gente pode experimentar várias delas ou se concentrar naquela que parece que a gente, né, se sente mais à vontade. Aí tem vários relatos, né, que estão aqui, que começam as técnicas de relaxamento, né, no capítulo 10. É fácil? Não, não é fácil, como eu digo, eu ainda muito longe, né, nesse caminho aí da evolução. Tive algumas experiências que foram muito boas, mas assim, tô muito longe mesmo. Algumas coisas assim foram bastante tive situações assim emocionantes mesmo, mas eu ainda tenho que estudar muito. É como se entrar num universo assim absolutamente novo, entendeu? Agora, tipo, como se eu ler aqui projeção da consciência fosse assim, somente é um passo importantíssimo, né? O passo número 1 é onde eu vou ter mais base, porque assim, o Moisés é a pessoa assim de maior referência que tem, mas assim é muito conteúdo que tem que tenho para eu buscar ainda, assim. Então assim, ainda tô, sabe, engatinhando, tem muita coisa. Então eu indico para vocês que também têm esse interesse na projeção astral, de conhecer esse livro. Não sei se tem outras livrarias, mas com certeza indo lá no site do SEC, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá. Com certeza o pessoal, se não tiver lá, eles vão saber onde te orientar sobre onde podem adquirir esse livro, tá? Beijinho, até a próxima e sigam o canal.